Bom, uma primeira pergunta inicial, pessoal, quando a gente fala de lei de drogas, né? Essa lei ela vai se dividir em dois pedaços. Isso é importante que vocês entendam. Do artigo 1º até o artigo ali 28, nós vamos ter disposições gerais, disposições preliminares sobre a lei de droga. Né? Antigamente não caía muito essa parte inicial do artigo 1º até o artigo 28. No 28 começam aí eventuais condutas criminosas da lei de drogas. Mas a gente tem observado que tem caído nas leis esses primeiros artigos. Então eu vou tentar falar com vocês de alguma coisa, e uma hora é praticamente impossível da gente falar tudo o que a gente queria falar, inclusive jurisprudência, mas eu vou tentar trazer para vocês alguns pontos importantes para vocês. Tudo bem? Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Olha só, quando a gente fala aí, só um minutinho. A Lei 11.343 de 2006, isso que é importante que vocês entendam, ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre as Drogas, o nosso famoso SISNAD, tá? SISNAD. Mas ela criou apenas esse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? Não. Ela também prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido. Atenção, ela também se ateve à questão da reinserção social dos usuários de drogas. Mas não só isso, ela também estabeleceu normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico de drogas. Então veja quantas coisas esta lei tratou, a Lei 11.343 de 2006. Detalhe, essa lei ela substituiu a antiga, a Lei 6.368 de 76. Né? Ela tentou aí inovar, né? Diferenciando o usuário do traficante, a gente vai ver isso com calma mais para frente. Ela adotou medidas despenalizadoras para o porte de drogas, né? Artigo 28, a gente vai ver que houve um julgamento importantíssimo ano passado no Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 28. Mas eu queria que vocês soubessem que originariamente essa lei ela não descriminalizou o artigo 28. A gente vai ver que não. Né? Ela apenas despenalizou o artigo 28 da Lei de Drogas. Mas, paralelamente a isso, ela endureceu a repressão ao tráfico de drogas. Primeiros detalhes importantes aí da lei que vocês precisam aí ter bem claros. Então, olha o que vai dizer o artigo 1º da lei. Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção, reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Ela estabelece normas para a repressão à produção a acraseado não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. E aí o artigo 1º ele vai definir, pessoal, o que é drogas ou substâncias ou produtos. Ele tem que definir o que é isso. O parágrafo único do artigo 1º vai dizer: para os efeitos desta lei, considera-se drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Tudo bem? Nós vamos ter portarias do Poder Executivo definindo o que é e o que não é droga. Certo? Beleza. Artigo 2º. Ficam proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. E cuidado aqui no artigo 2º. Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar. Então, se você tem autorização,
você não está incidindo na lei de drogas, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso. Então, está excluído do âmbito de aplicação da lei de drogas essas exceções no artigo 2º. Tudo bem? O parágrafo 2º vai dizer, olha, pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. A pessoa precisa do canabidiol lá para tratar a ansiedade. Mas cuidado, isso não é bagunçado. Em locais e prazos pré-determinados, mediante fiscalização e respeitadas as ressalvas supramencionadas. Tudo bem? Beleza? Então temos aí um primeiro aspecto importante. Bom, olha só, pessoal. Só um minutinho que eu estou lidando com essa lousa nova minha aqui, não é fácil. Alguns aspectos doutrinantes, né? Qual é o bem jurídico tutelado pela lei de drogas? É a saúde pública, especialmente nos crimes relacionados ao tráfico, tá? No caso de uso para uso pessoal, parte da doutrina vai dizer que a proteção é indireta à saúde individual e coletiva. Tudo bem? Mas deixa o artigo 28 lá para frente, a gente não chegou nele ainda, a gente está antes dele aqui, né? Estamos ainda falando de alguns aspectos iniciais. O artigo 3º, pessoal, lembra que eu falei que a lei criou o CISNAD? Né? Então, olha só o que vai dizer o artigo 3º. O CISNAD, ele tem algumas finalidades: articular, integrar, organizar e coordenar as atividades. Então, o CISNAD, aquele Sistema Nacional contra Drogas, então ele vai integrar, organizar e coordenar as atividades: prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários, repressão da produção não autorizada. Então é importante que vocês conheçam o artigo 3º. Eu não tenho tempo de falar do artigo 3º todo aqui para vocês, mas eu peço a leitura do artigo 3º. Ele vai trazer as finalidades do CISNAD. É importantíssimo que vocês conheçam essas finalidades. Olha o que vai dizer o parágrafo 2º. O CISNAD ele vai atuar conjuntamente com o SUS e com o SUAS. Então é um sistema conjunto de combate aí e de apoio à questão das drogas. Tudo bem? Artigo 3º do Sistema Nacional. Sistema Nacional, nós vamos ter o SUS, o CISNAD e o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. No artigo 4º, nós vamos ter, pessoal, os princípios do CISNAD. Respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, respeito à diversidade e às populações existentes, promoção de valores éticos. É importante ler o artigo 4º? Claro que é, eu não tenho condição de falar dele todo. Então, leiam. Princípios do CISNAD, artigo 4º. Não confundam o artigo 4º com o artigo 5º. Se no artigo 4º nós tínhamos aí princípios do CISNAD, no artigo 5º nós temos os objetivos do CISNAD. Então, a leitura do artigo 4º, artigo 4º e 5º é também muito importante. Nós temos o artigo 3º, o sistema do CISNAD. O artigo 4º, nós vamos ter os objetivos do CISNAD, e o artigo 4º, os princípios do CISNAD, e o artigo 5º, nós vamos ter os objetivos do CISNAD. Vocês precisam conhecer, isso está caindo em prova. 3º, 4º, 5º. Tudo bem? Bom, olha só. O artigo 7º vai dizer que a organização do CISNAD ele vai assegurar
a orientação central e a execução descentralizada nas esferas federais, distritais, estaduais e municipais. Então, o SISNAD ele vai atuar de maneira descentralizada, não é de maneira centralizada. Cuidado com o artigo 7º. Bom, o artigo 8º-A ele foi alterado em 2019 pela Lei 13.840. E aí ele vai dizer que compete à União, ao governo federal, formular e coordenar a execução de política nacional sobre drogas, elaborar o Plano Nacional de Política sobre Drogas. Claro que ela vai elaborar, mas em parceria com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios e com a sociedade. É o que diz o artigo 8º-A. É a União que vai coordenar o SISNAD, pessoal. Ela vai estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do SISNAD. Então é importante também ler o 8º-A, que vai falar das competências da União aí em relação ao SISNAD. Certo? Desculpa. O artigo 8º-D, no capítulo 2A, ele vai falar da formulação das políticas públicas sobre drogas. Vou beber uma água aqui, pessoal. Então, veja, são objetivos do Plano Nacional de Políticas de Drogas. A gente não tinha visto que cabia à União elaborar esse Plano Nacional de Políticas de Drogas? Sim. Então veja quais são esses objetivos. Está lá no artigo 8º-D. Vocês precisam ler. Promover a interdisciplinariedade, a integração dos programas, viabilizar a ampla participação social na formulação e avaliação das políticas sobre drogas, ampliar alternativas de inserção social e econômica do usuário. Tudo isso são objetivos do Plano Nacional de Drogas, de Política sobre Drogas. Artigo 8º-D de dado. Beleza? Show. Também é muito importante para a prova. 8º-E vai falar dos conselhos de políticas sobre drogas. Os conselhos eles são compostos por estados, Distrito Federal e municípios. E os conselhos também têm objetivos: auxiliar na elaboração da política sobre drogas, colaborar com os órgãos governamentais, propor elaboração de instrumentos de cooperação. Está lá no artigo 8º-E. Tudo bem? Então, esses artigos eles são super importantes e eles estão na moda. Eles estão caindo. Artigo 1º até o artigo 8º-E. E aí nós tivemos alguns vetos, artigo 8º-F, artigo 9º, 10º, 11º, até o 15º foi vetado. Olha o que diz o artigo 16º. As instituições com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social, que atendam aos usuários e dependentes de drogas, elas têm obrigação, não é facultativo, obrigação de comunicar ao órgão competente os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas. Isso é muito importante, eu não posso expor as pessoas. Então eu tenho que preservar a identidade das pessoas. E o 17º vai dizer, olha, esses dados estatísticos sobre drogas, sobre repressão ao tráfico de drogas, eles vão integrar um sistema de informações do Poder Executivo. Claro, nós temos que alimentar esse sistema com as informações. Beleza. Aí a gente vai lá para o título 3, das atividades de prevenção do uso indevido, da atenção, da reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Capítulo 1, da prevenção. Será que é importante a gente trabalhar a prevenção do uso de droga? Claro que é. Um grande abraço para o amigo Vinícius aí. Então, olha só, das diretrizes. Constitui atividade de prevenção do uso indevido de drogas, para efeitos dessa lei,
aquelas direcionadas para a redução dos fatores, pessoal. Então a gente tem que atuar para reduzir os fatores de vulnerabilidade e risco. Então a gente vai atuar para reduzir esses fatores de vulnerabilidade, mas ao contrário, para promoção e fortalecimento dos riscos de proteção dos usuários de drogas. Artigo 18º. O 19º vai dizer, olha, as atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar alguns princípios. Olha só, nós temos que reconhecer que o uso indevido de drogas é um fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo. A adoção de conceitos objetivos e fundamentação científica, como orientar as ações dos serviços públicos e privados. Nós temos que evitar a estigmatização dos usuários, evitar preconceitos. Nós temos que fortalecer a autonomia e a responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. Então, cuidado com o artigo 19º, vou colocar ele aqui na lista também. Ele também é muito importante. Atividades de prevenção do uso de drogas. Tá? Leiam eles aí. Artigo 19A. Fica instituída a Semana Nacional de Política sobre Drogas. Quando é que é essa Semana Nacional? 4ª semana de junho. Às vezes a banca cobra aí essas decorebas, né, pessoal? Então, muito cuidado. Na 4ª semana de junho, nós vamos ter a Semana Nacional de Política sobre Drogas. E aí, nessa semana, nós vamos ter algumas ações. Difusão de informações sobre o problema de drogas, promoção de eventos para o debate público sobre a política de drogas, difusão de boas práticas de prevenção, está tudo lá no artigo 19A. Já no artigo 20, nós vamos ter as atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas. Tá? Mas quais são essas atividades, né? Olha o que vai dizer o artigo 20. Constitui atividades de atenção ao usuário dependente de drogas, aqueles que visem a melhoria da qualidade de vida, redução de riscos e danos associados aos usos de drogas. Tá? Tá lá no artigo 20. Mas essas atividades, elas devem observar alguns princípios e diretrizes. Artigo 22. Respeito ao usuário, ao dependente de drogas, independente de qualquer condição. Adoção de estratégias diferenciadas de atenção e retenção. Eu não vou tratar igual o usuário e o traficante, por exemplo. Respeito aí às peculiaridades socioculturais. Definição de um projeto terapêutico individualizado. Tudo isso está no artigo 22. Vocês precisam ler com certeza. O artigo 22A, que foi incluso pela Lei 13.840, vai dizer: as pessoas atendidas pelos órgãos do CISNAD, elas vão ter atendimento nos programas de educação profissional, tecnológica, educação de jovens, adultos e alfabetização. É uma novidade da Lei 13.840. Beleza. Do tratamento do usuário ou dependente de drogas, está no artigo 23. Tá? As redes de serviço de saúde da União, dos Estados e do Distrito Federal, elas devem desenvolver, é uma obrigação, programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas. E cuidado, olha o que vai dizer a parte final do 23. É obrigatória a previsão orçamentária e adequada. Tem que ter cascalho para isso. Tá? O tratamento do usuário deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, prioridade para tratamento ambulatorial. Cuidado, a internação é excepcional em unidades de saúde e hospitais gerais. Então, isso deve permitir a articulação com ações preventivas,
orientação de protocolos técnicos pré-definidos, e esses protocolos têm que ser baseados em evidências científicas. Eu tenho que oferecer um tratamento individualizado ao usuário ou ao dependente de drogas. A abordagem tem que ser preventiva, estou cuidando de usuários. Certo?